Melhora do condicionamento cardiovascular. Que assunto bacana que várias pessoas têm dúvida e têm interesse em conhecer. Vamos falar disso. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Vamos lá. Condicionamento cardiovascular. Quero falar desse assunto para te ajudar, tirar essas confusões, saber exatamente o que tem que ser feito, como funciona essa máquina. Óbvio que eu vou falar para leigo, então não precisa se preocupar que eu vou entrar em termos muito técnicos e entender exatamente o que eu tenho que fazer. É isso. Isso é o mais importante. E se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim comigo, ó. Assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir participar do nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa. Ter um coração mais eficiente. Óbvio que o leigo não tem, né, essa visão, mas é isso. No final das contas, é isso. Ter um coração mais eficiente. Talvez você já tenha ouvido falar o seguinte: quando uma pessoa faz atividade física, o coração dela bate menos vezes por minuto. Já ouviu falar isso? Por que bate menos vezes por minuto? Porque é um coração mais eficiente. Então, por minuto, o nosso coração ele tem que bombear uma quantidade específica de sangue. E se cada vez que ele contrai, ou seja, que ele bate, que eu sinto ele batendo, né, que ele contrai e ele joga mais sangue, ele precisa bater menos vezes por minuto. Entende o raciocínio? Então, isso a gente chama de coração mais eficiente. Vamos lá. Cada vez que ele contrai, que ele bate, ele joga mais sangue. Ele tem uma capacidade de ejeção maior. Então, ele não precisa bater tantas vezes por minuto para mandar a quantidade de sangue que tem que ser mandada em um minuto. Isso é um coração eficiente. E é isso que no final das contas a gente quer. Então, quais são os motivos, né, que as pessoas vão atrás disso? Para poder subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido, esbaforida, ter mais fôlego, jogar futebol e ter mais fôlego, correr e ter mais fôlego, enfim, várias atividades. Mas a gente tem que entender alguns pontos. Nem sempre é só o coração. Muitas vezes tem outros sistemas participando que são importantes para isso. Ou então pelo medo. O medo de ter um problema cardiovascular. Então eu vou cuidar do meu coração, vou fazer uma atividade física cardio. Qual vai ser o cardio que você vai fazer hoje? O pessoal fala assim, né? A linguagem, né? É cuidar dessa máquina para evitar ter um problema, para evitar acontecer alguma coisa. Não é isso? Muito bom. Eu vou explicar depois essa questão dos sistemas funcionando juntos. Como que isso acontece? Não é, o nosso objetivo aqui não é virar um Superman. Então vou fazer um exercício, um treinamento que melhora o meu condicionamento cardiovascular e vou virar um Superman. Não é essa a ideia, porque nem tem como fazer isso. Só trabalhar o coração não resolve, eu tenho que trabalhar o conjunto como um todo. E o que é esse conjunto, Eduardo? Nós vamos falar. Como que eu trabalho esse conjunto, entendendo aonde que eu tenho que trabalhar e qual é a hora de trabalhar o quê? Como que a gente trabalha o coração, né? Como que a gente trabalha o sistema cardio? Como que a gente trabalha? Exigindo um esforço do coração, assim como a gente exige um esforço do músculo da perna, né? Da coxa, do quadríceps aqui, né? O músculo da parte da frente da coxa, assim como a gente exige dos músculos do braço, eu vou exigir um esforço do meu coração. É assim que funciona. E como que funciona exatamente, Eduardo? De duas maneiras. Ou o meu coração ele tem que empurrar o sangue contra uma pressão que tem lá na frente, ou ele tem que empurrar uma quantidade maior de sangue. São as duas formas. Quando eu faço musculação, que eu aumento a pressão, porque a musculatura está contraindo, ele tem que jogar sangue contra uma pressão maior lá fora, né? Ou seja, nas artérias. Ou ele tem que jogar uma quantidade maior de sangue. Isso acontece quando eu estou fazendo exercícios que aumentam a frequência cardíaca, que aumentam a circulação de sangue. Por quê? O sangue desce, né? Vai para todas as células do corpo, né? Mas ele desce até lá nos pés e depois ele retorna para o coração.
Quando ele retorna para o coração, quanto mais sangue retorna para o coração, mais sangue, né, mais volume de sangue ele tem que empurrar para fora do coração. Isso normalmente acontece com os exercícios que a gente chama de cíclicos, ou seja, que é um ciclo, né, que se repete: pedalar, correr, caminhar, nadar, transporte, escada e assim vai. Mas, Eduardo, no futebol também acontece. Sim, a pessoa está correndo, né? Mas não é tão cíclico assim, porque a pessoa muda de direção, ela acelera, né? Enfim, chuta, tem outros movimentos que não é só o cíclico. Enfim, tem outras atividades que também proporcionam isso: basquete, né? Handball, o tênis, enfim. Mas vamos nos ater aqui nos exercícios cíclicos. Então eu consigo ter uma elevação da frequência cardíaca e um aumento da circulação de sangue. E é esse exercício que proporciona o aumento, né, a melhora do condicionamento cardiovascular, ok? Mas eu não tenho que contar só com isso. Eu tenho que contar com outros sistemas trabalhando juntos para eu poder realmente ter uma melhora da minha performance, do meu corpo. Por isso que eu falei que não dá para virar um Superman só com os exercícios de melhora do sistema cardiovascular, ok? Muito bom. É uma grande oportunidade, né, quando a gente pensa aí, né, no trabalho, no treinamento do coração, né, do miocárdio, que é um músculo do coração, né, o miocárdio, um músculo do coração. É uma grande oportunidade de cuidar dessa máquina. Pensa aqui comigo. Essa máquina ela funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, ininterrupto. Para pensar, que máquina é essa? Que máquina sensacional é essa? E ela precisa de um cuidado, ela precisa ser cuidada. E ela trabalha contraindo e ejetando sangue para o sistema, para todas as células do nosso corpo, desde a célula do dedinho do pé até a célula aqui do couro cabeludo, né? Do corpo todo. E ela joga esse sangue para levar lá oxigênio e nutrientes e pegar de volta o gás carbônico e também as sobras do metabolismo, né? Os resíduos que não estão ali prestando. Então, ele traz de volta para ser enviado para o local adequado para ser descartado ou ser reciclado. Então, o que acontece? Olha a importância desse cara. Então, é importante a gente cuidar, né? É uma importância muito grande cuidar dessa máquina que nutre com oxigênio e também com os alimentos que a gente ingere, né? A todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo. Então, a gente tem que ter um cuidado. É uma oportunidade muito grande. E ali, quando eu penso, né, em cuidar do condicionamento cardiovascular, e eu começo a entender, que eu vou falar daqui a pouquinho, eu começo a entender os outros sistemas que estão ligados, eu começo a perceber o quanto outras questões são importantes de serem vistas e cuidadas. E aí, ó, a chave vira. A chave vira. Eu vejo que não é só montar em cima de uma esteira, montar em cima de uma bicicleta e ficar ali 30 minutos todo dia, né? Ou sair para caminhar 15 minutos todo dia. Isso já ajuda? Lógico que já ajuda, principalmente quem está parado. Naturalmente já ajuda, mas não é só isso. Eu começo a perceber que tem outros aspectos que eu nem parei para pensar, que eu nem me atentei com relação a isso. Então, é uma grande oportunidade de eu ver outros pontos importantes que eu também preciso cuidar para conseguir ter toda essa melhora que eu quero ter, né? Toda essa melhoria que eu desejo, né? De ter uma performance melhor com o meu corpo. Tem um aluno aqui na VIP, um belo dia ele decidiu começar a pedalar. E eu acompanhei, porque eu pedalo, né? Quem me acompanha aí sabe disso, né? Eu faço musculação 2 vezes por semana e pedalo 3 vezes por semana. E aí eu comecei a acompanhar, né, a evolução dele. Algumas vezes a gente foi pedalar junto, então eu fui vendo como que ele estava melhorando.
E é interessante ver, né, a melhora que ele teve. Porque a pessoa sai para pedalar, né, a primeira vez, o coração parece que vai sair pela boca, falta respiração, falta fôlego, e ela vai melhorando, e eu vou explicar que tem um contexto, né, tem alguns sistemas trabalhando juntos para isso, para que isso aconteça. Melhora, né? Mas, sem dúvida, ele teve uma melhora cardiovascular. E aí, não, Eduardo, mas meu objetivo é hipertrofia. Tá, como é que você quer hipertrofiar aqui se o cara aqui não está mandando sangue suficiente da forma adequada para o seu corpo? Para pensar. Então eu tenho que ter uma máquina funcionando perfeitamente. Não, eu quero melhorar minha performance no futebol, quero melhorar minha performance no mountain bike, no beach tênis, enfim. Esse cara aqui é importantíssimo para tudo isso. Eu tenho que trabalhar, né? E lá na frente, quando eu tiver com uma idade mais avançada, eu vou precisar, né, ter um coração eficiente, um coração funcionando perfeitamente, tá? Tem uma senhora que ela tinha uma lesão, né, não tem nada a ver com a questão cardiovascular, mas assim, ela tinha uma lesão de joelho e muita dificuldade para andar, e a gente fez todo um trabalho com ela, melhorando ali o joelho, eu e um médico. Fizemos todo um trabalho, eu como fisioterapeuta, né? Fizemos todo um trabalho de fortalecimento, de estabilização, de equilíbrio, enfim, e ela melhorou. E aí ela começou a vir lá da casa dela até aqui. Da casa dela até aqui, olha, eu vou chutar que deve dar uns 3 ou 4 quilômetros mais ou menos, tá? Ela começou a vir a pé andando e chegava aqui bem, né? Óbvio que no começo foi, né? Então, mostrando a melhora do condicionamento cardiovascular, óbvio que não é só o cardiovascular, a gente vai falar já já. E uma outra senhora, que também é cliente nossa aqui, começou timidamente a fazer uma caminhadinha lá dentro do condomínio dela. E agora ela está fazendo caminhadas de 40 minutos, 45 minutos. Muito bacana, né? Muito bacana. Essa senhora, ela me procurou porque ela tinha muita dor aqui na região da sacroiliaca e também cervical, pescoço, dor de cabeça, essa coisa toda. E aí foi melhorando, né? Fizemos todo um trabalho de reabilitação, organização da postura, e ela começou a se empolgar com a atividade física. Inclusive, até agora está fazendo aula para começar a pedalar, porque ela não sabia pedalar. E aí ela começou a fazer essa caminhada, e a melhora que ela teve, né? Do condicionamento cardiovascular, de poder andar e ter fôlego para isso, né? Aguentar fazer essa caminhada. Então eu estou contando histórias para mostrar o quanto é possível. O quanto é possível. Vou falar de mim, né? Como é que eu vejo, como é que eu consigo observar isso, né? Aí eu estou trazendo para um ponto um pouco mais específico, que eu pedalo, como eu disse. Hoje não tanto mais, mas no começo eu fazia muito isso. Eu ia com o frequencímetro, né? Marcando ali minha frequência cardíaca. Quase falei a marca. E eu ia com o frequencímetro ali, marcando a frequência cardíaca. O que acontece com a gente? Que a gente vai observar, que foi o que eu observei. Eu vou fazendo aquele circuito, e a frequência cardíaca, ela vai diminuindo para o mesmo circuito, para a mesma intensidade de exercício. Isso quer dizer o quê? Melhora do condicionamento cardiovascular, melhora da eficiência do coração. Ele consegue jogar mais sangue, consegue jogar um volume de sangue maior, e com isso ele é mais eficiente, ele precisa contrair menos vezes por minuto, e a frequência cardíaca começa a cair para o mesmo esforço, a mesma intensidade de esforço. Assim como ele também, a frequência cardíaca também vai cair parado, aqui ó, quietinho, parado, o coração bate menos vezes por minuto, porque ele é mais eficiente. Cada vez que ele contrai, ele consegue jogar uma grande quantidade de sangue, ele ejeta uma grande quantidade de sangue lá no circuito das artérias. E vamos pensar aqui na máquina em si, né? Se eu tenho uma máquina que é menos usada, porque ela contrai menos vezes por minuto, ela dura mais. Ela tem uma durabilidade muito maior. Estou pensando lá na frente, lá na longevidade já. E eu treinei uma atleta de triatlon, e foi bem no começo, né? E ela tinha uma dificuldade muito grande, que era fazer a transição, sair da bike e correr, porque a sequência no triatlon é nada, pedala e depois corre. E quando a gente pedala, a perna fica muito... você sente a perna muito dura, muito pesada, porque tem muito sangue ali, né? E aí imagina, termina de pedalar e já sai para correr, né? A perna fica meio pesadona.
e ela tinha dificuldade nessa transição. E a gente treinou muito isso. E ali também, até porque a gente controlava a frequência cardíaca dela, eu vi essa melhora do condicionamento cardiovascular, eu vi essa melhora da eficiência do coração em jogar, né, em ejetar sangue no sistema arterial. Então, é muito importante entender, porque eu estou contando isso, para mostrar que é possível, porque tem gente que acha que não é possível. É possível, contei casos específicos aqui. Imagina, trabalhando com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 95, imagina quantos casos eu vi, quantos casos eu acompanhei. Eu acompanhei o caso de um cara, lembrei agora aqui, acompanhei o caso de um cara, um senhor, que me procurou com uma pressão altíssima e ele tinha hiperreatividade pressórica. O que é isso? É a pessoa começar a fazer exercício e a pressão de uma forma brusca e não compatível com o esforço que ele está fazendo, ela sobe. De forma brusca e não compatível. Ele está fazendo um esforço e a pressão vai lá em cima. Então a gente teve que fazer todo um trabalho com ele de dessensibilização da pressão arterial, né, dessa resposta da pressão arterial, fazendo um exercício aeróbio cíclico bem baixa intensidade, para ele ir se adaptando novamente e ir melhorando, né, todo o sistema dele. Enfim, resumindo a ópera, esse cara conseguiu baixar a pressão parado, né, a hipertensão arterial que ele tinha, a hiperreatividade pressórica que ele tinha também diminuiu, acabou, e ele foi começando a melhorar o condicionamento cardiovascular. Fantástico, né, a resposta. Então é possível ter essa melhora do condicionamento cardiovascular, essa melhora da eficiência da bomba, da máquina cardíaca. E aí vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, mas eu já estou muito velho. E vai ter aquela pessoa que vai dizer, mas eu sou muito novo para pensar nisso, para me preocupar com isso. Não importa se a idade já está avançada ou essa idade ainda é uma idade bem pouca. É importantíssimo cuidar do nosso sistema cardiovascular, do nosso coração, da máquina cardíaca, por tudo isso que a gente conversou até agora. Se eu já tenho mais idade, eu vou cuidar do meu sistema cardiovascular para eu ter um melhor desempenho no meu dia a dia, para eu poder fazer as atividades do meu dia a dia, para eu poder ter garantia que meu coração está ok, que eu posso fazer minhas atividades, que eu não preciso me preocupar com isso, que eu vou lá no cardiologista fazer um teste e vai dar tudo certo, eu vou ter uma boa performance no teste. E também, pensando ali no próprio coração, né, no desempenho não, na saúde do coração, das coronárias, que são as artérias que levam sangue para o próprio coração, né? Se eu estiver cuidando, isso vai estar ok. E se eu sou um novo ainda, pensando aí no futuro e também pensando na performance. Eu acabei de falar, para eu ter hipertrofia, eu preciso ter uma máquina que leva sangue para esses músculos para eles realmente conseguirem hipertrofiar. Então assim, as pessoas, elas têm... Nós somos muito bons em dar desculpas, né? Eu falo assim, vamos ser melhor do que a nossa melhor desculpa. Tem um monte de desculpa para não fazer, vamos ter desculpa para fazer, para eu ir atrás, para eu conseguir o que eu quero, para eu melhorar. Aí a pessoa fala assim, mas eu nunca tive fôlego para fazer atividade física. Eu nunca, sabe? Inclusive, eu pedia para minha mãe falar que eu não ia fazer educação física na escola, eu pedia para minha mãe falar que eu tinha um problema XYZ e aí eu não fazia atividade física na escola. Exatamente porque eu não tinha muito fôlego, sabe? Eu não aguentava fazer o que o pessoal fazia. Às vezes o professor pedia para dar aquela volta no campo de futebol, sabe? Nossa, era muito cansativo para mim. Ok, vamos trabalhar isso agora. Vamos trabalhar isso já. E aí eu vou explicar, né? Vamos entender aqui. Como é que funciona essa questão do fôlego? Por exemplo, eu falei lá no começo, né? Subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido ou esbaforida. Olha só, quando eu estou subindo um lance de escada, as minhas pernas, meus membros inferiores têm que empurrar o degrau para baixo e por ação e reação o degrau vai me empurrar para cima e eu vou conseguir subir. Então eu preciso dos músculos para poder subir.
E via de regra, eu chego lá em cima esbaforido, esbaforida, não é porque tá faltando cardio, é porque tá faltando músculo, porque tá faltando força, porque tá faltando perna para fazer eu subir. Mas Eduardo, eu fico esbaforido, sim, porque como falta músculo, a resposta que eu tenho é como se estivesse faltando aqui oxigênio. E eu mando uma resposta para o sistema respiratório para aumentar a frequência respiratória. Por isso que eu chego lá em cima esbaforido ou esbaforida. E aí é onde eu queria chegar. Nós temos como se fossem engrenagens. Eu tenho 3 engrenagens rodando juntas, que é o músculo, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Então o oxigênio, ele entra pelo sistema respiratório e ele é transportado pelo sistema cardiovascular e ele é utilizado pelo músculo. Voltou, olha só. Peraí. Vamos explicar de novo. Eu tenho uma engrenagem aqui que é o sistema respiratório, uma engrenagem aqui que é o sistema cardiovascular e uma engrenagem aqui que é o músculo. Então, o oxigênio entra pelo sistema respiratório. É transportado pelo músculo, é transportado pelo sistema cardiovascular e ele chega no músculo. Então, todos esses 3 sistemas têm que estar funcionando juntos. Percebe? Que eu falei lá no começo, que não é tão simples assim. Então, via de regra, o sistema respiratório dificilmente ele vai dar problema, só em pessoas que têm alguma patologia pulmonar respiratória, ok? Ou em atletas de altíssima performance, atletas assim de altíssimo desempenho. Então vamos esquecer essa possibilidade. Então o oxigênio entrou pelo sistema respiratório e foi lá para o sistema cardiovascular para ser transportado para os músculos pelo sangue e chega no músculo. Então o sistema cardiovascular tem que ser eficiente o suficiente para mandar a quantidade exata de oxigênio que esse músculo precisa, para ele ter o desempenho que ele precisa. E o músculo precisa ser eficiente o suficiente para saber, conhecer, ter capacidade de utilizar esse oxigênio que está chegando para ele e esse nutriente que está chegando para ele. Porque não adianta chegar o nutriente e o músculo não tem capacidade de utilizar isso. Não tem maquinaria suficiente para utilizar isso. Por exemplo, com mitocôndria. Lembra da mitocôndria lá? Que é o responsável pela respiração celular? Então, mitocôndrias, enzimas, tem que ter essa quantidade suficiente, essa maquinaria toda, para utilizar esse oxigênio e utilizar esse nutriente que está chegando lá. Senão não adianta o nutriente chegar lá. É mais ou menos assim, né? Eu falo que é assim. Uma pessoa monta uma fábrica, uma pessoa monta uma transportadora e uma pessoa monta uma construtora. Não adianta eu produzir muito tijolo se eu não consigo transportar o tijolo. Não adianta eu transportar muito tijolo se eu chego lá com o tijolo e não tem gente suficiente para utilizar esse tijolo, construir com esse tijolo, entendeu? Então, por isso que é uma engrenagem. Uma encaixa com a outra e uma depende da outra. Mas o que a gente está falando aqui é do sistema cardiovascular. Mas entendeu que ele é encaixado com o sistema respiratório que leva oxigênio, que capta oxigênio e com o músculo que utiliza esse oxigênio e também os nutrientes que são transportados? Muito bom. Então, aquele papo de sou muito velho, sou muito novo, esquece. O sistema cardiovascular tem que ser trabalhado sempre, entendeu a engrenagem aqui? Como é que eu vou ter um músculo se não tem sangue levando, não tem sangue chegando, né? Não tem, o sistema cardiovascular não está mandando sangue suficiente ali, não tem capacidade para mandar o sangue suficiente ali. Tem que ter um sistema cardiovascular eficiente. E é isso pensando lá na frente, né? Quando chegar a mais idade, vai ser extremamente importante também, né? Porque a gente tem uma perda de massa muscular que gira em torno de 60 a 70%, entre os 60 e 70 anos, que gira em torno de 10 a 15%. Então imagina, para eu melhorar essa massa muscular, para eu recuperar essa massa muscular, ou para eu não deixar essa massa muscular embora, eu preciso de um sistema cardiovascular para eu poder fazer o exercício na intensidade que eu tenho que fazer. Simples assim, né? Muito bom. Olha só essa imagem aqui, ó. Olha só essa imagem aqui. Eu sou apaixonado pela anatomia, né? Olha o coração, como que ele é bonito, ó. Olha como ele é bonito, né?
Então tem a parte mais inferior aqui do coração e a parte mais superior, né? Na verdade o coração ele tem 4 câmeras e as câmeras de baixo são as mais importantes nesse aspecto que a gente está falando, que é jogar o sangue, né? Ejetar o sangue para o corpo, mais especificamente a câmera do lado inferior esquerdo. Essa é a câmera que ejeta sangue para todo o nosso corpo, para todas as células do nosso corpo, tá? Muito bom. E a questão de eu nunca tive fôlego para fazer atividade física, né, que eu fugia da educação física da escola, por favor, agora é a hora da gente começar a trabalhar isso de forma eficiente, de forma que vai trazer o resultado que é desejado. Nesse momento, entendendo tudo isso, dá uma empolgação, dá um nossa, agora eu vou fazer, vou acontecer. E aí muitas vezes a pessoa sai por aí correndo igual um maluco, uma maluca, sem orientação nenhuma. Por que eu falei correndo? Porque é o mais comum, né? A pessoa vai lá, pega qualquer tênis que tem no armário, calça e sai correndo. Uma vez eu fui dar uma palestra numa multinacional. Eles queriam montar um grupo de corrida. E eu fui lá explicar tudo que era importante, necessário, fundamental para ter uma equipe de corrida de verdade e as pessoas estarem trabalhadas, né? Então pensando aí no alongamento, na postura, no fortalecimento muscular, no equilíbrio, enfim, num tênis adequado. E eles abortaram o projeto ali e me chamaram algum tempo depois que eles conseguiram ter uma estrutura para isso. Porque senão eles iam dar um tiro no próprio pé. Querendo melhorar a saúde das pessoas, eles iam acabar piorando a saúde das pessoas. As pessoas iam acabar se machucando. Então, e aí o presidente da empresa falou assim para mim, ele acabou a palestra, ele me procurou e falou assim, cara, eu sou esse cara, eu vou lá no meu guarda-roupa lá, cato qualquer tênis, enfio no pé e saio correndo. Eu falei, então, tá errado, não é assim. Tem que ter um tênis adequado, tem que ter a roupa adequada, alimentação adequada, treinamento adequado, enfim, tem todo um contexto para isso acontecer de uma forma ok, entende? E não é assim, né? Na empolgação, saio correndo para a rua, né? Ou pego a bicicleta, uma bicicleta que está lá parada, nem serve para o meu tamanho, né? A gente já conversou aqui várias vezes. A bicicleta é igual roupa, tem que ter o número certo, do tamanho do quadro da bicicleta, né? Do tamanho da bicicleta para servir para mim. E além disso, para quem pedala mais, ainda tem alguns ajustes finos que são feitos, que a gente chama, um profissional que faz um trabalho que chama bike fit, né? Que ele faz esse ajuste, né, detalhado. Então não é assim, né? Ou sai, vou pular na piscina e começar a nadar. Tem a técnica certa, que eu não sei, né? Não sou professor de natação. Tem a técnica certa da braçada. Não é assim. Não dá pra gente sair na loucura fazendo de qualquer jeito. Não dá. Vai acabar arrumando encrenca. Vai acabar, ao invés de melhorar a saúde, que era o objetivo, vai acabar piorando a saúde. Então, o que eu preciso fazer então, Eduardo? Eu preciso saber exatamente o que tem que ser feito, né? Exatamente o que tem que ser feito, o que tem que fazer e fazer, né? Não é só saber e fazer. Então, por exemplo, pensando aí no nosso sistema cardiovascular, levantei aqui e comecei a caminhar. Imagina só, né? Acompanha aqui o raciocínio comigo. Comecei a caminhar. Aí a frequência cardíaca estava X agora, ela vai começar a subir, né? Então, sei lá, 70 batimentos. Ela começa a 72, 76, 78, 80, 85, 88, 92. Ela vai subindo, né? À medida que eu vou fazendo a caminhada. Até uma hora que ela estabiliza. Se eu mantenho o mesmo ritmo, né? Se eu mantenho a mesma velocidade e eu estou num plano, essa frequência cardíaca ela vai estabilizar. Ela vai chegar num ponto que ela não vai aumentar nem subir mais. Óbvio que tem uma pequena variação, né? Mas ela não vai ter grandes variações. Ok? Por quê? Porque a quantidade de sangue que está sendo ejetado cada vez que o coração contrai está sendo suficiente para mandar sangue para todo o meu corpo. Nessa hora, a gente fala que a gente está no metabolismo aeróbio. Esse é o exercício aeróbio que o pessoal fala. Ok? Mas vamos imaginar que eu resolvo aumentar a minha velocidade. O que vai acontecer? O coração vai responder, aumentando a frequência cardíaca, contraindo mais vezes por minuto, jogando mais sangue até estabilizar. Tem uma hora que não estabiliza mais. Tem uma hora que eu vou aumentando a frequência, a minha velocidade, que eu não consigo mais estabilizar. Eu aumentei a velocidade e mantive constante.
né? Mas o coração não consegue mais estabilizar, ele vai aumentando, 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 aumentando até chegar a fadiga. Essa hora é a hora do exercício anaeróbio. Estou falando de uma forma bem simples aqui, tá? Bem simples. Nessa hora, é assim, o sistema aeróbio ele não dá mais conta, então ele chama o sistema anaeróbio para ajudar. Ter uma ajuda maior do sistema anaeróbio. O sistema anaeróbio sempre está ajudando, né? Então, uma forma bem simples de entender o aeróbio e o anaeróbio que o pessoal fala. Mas o importante é o seguinte, tanto no aeróbio quanto no anaeróbio, tem uma grande circulação de sangue, principalmente nos exercícios cíclicos, como eu falei lá no começo. E isso causa a melhora do condicionamento cardiovascular. Então, eu preciso entender essa história toda. E voltando, eu quero fazer um exercício aeróbio ou anaeróbio? Parou para pensar? Tá, eu vou dar uma corridinha. Eu vou correr com qual velocidade? Nessa velocidade aqui, eu estou no aeróbio ou eu estou no anaeróbio? Por isso que eu preciso de uma orientação. Por isso que eu preciso de uma pessoa para me ajudar a definir tudo isso, definir estratégia de treino, definir intensidade de treino, definir quantidade de treino, qual é o volume de treino que eu vou fazer, quantos quilômetros eu vou fazer, quantas horas ou quantos minutos eu vou fazer de treino. Entende que não é tão simples? Entende que não é tão simples? Agora, para começar, não inventa muita moda. Para começar, quem está parado, vai começar bem suave, bem tranquilo. Vai numa loja dessa de departamento e pega um tênis de corrida. Não vai ter erro, né? Tem as marcas mais conhecidas aí de tênis de corrida. É essa. Pega um tênis de corrida, ok? E vai fazer uma caminhada. Eu estou te fazendo um convite. Vai fazer uma caminhada no quarteirão, que foi como aquela cliente aqui da VIP que eu comentei a história dela começou. Dando uma volta no quarteirão. Não, Eduardo, mas o quarteirão da minha casa é muito grande, então vai de esquina a esquina. Não, mas eu moro em condomínio, então anda no condomínio. 10 minutos para começar. Agora, para dar esse start, para aproveitar essa empolgação, essa gasolina que está aí correndo na veia, querendo fazer uma atividade física. Entende? Aproveita. Faz agora isso. Desse jeito. Agora, quem já está fazendo atividade física? Quem já está fazendo atividade física? Então, essa pessoa, ela deve avaliar como está, né? O treino que eu estou fazendo está adequado? Ele está adequado ou não está adequado? O quanto está adequado? E aí, eu vou entender o seguinte, o que eu preciso ajustar no meu treino? O que eu preciso entender do meu treino? Com tudo que a gente foi falando aqui, né? E aí eu vou avaliar meu treino, eu vou fazer um inventário do meu treino. Tá, a velocidade que eu estou correndo é essa mesmo? O tempo que eu estou correndo? A quilometragem que eu estou correndo? Eu tenho o hábito de pedalar, às vezes, num parque aqui próximo da VIP, chama Lagoa do Aquaral, aqui em Campinas. Principalmente quando é sábado, eu vou levar minha filha na catequese, deixo ela lá e aí eu saio para pedalar, porque eu não vou ficar lá parado olhando para o teto, né? Sem ter o que fazer. Então eu aproveito esse tempo, é 1h30 de catequese, 1h30 minha de pedal. Então eu deixo ela lá, volto, é o tempo exato para buscá-la. E aí eu tô ali na Lagoa do Aquaral pedalando e eu fico observando as pessoas, eu tenho esse hábito, né? Eu fico observando a pessoa, tem uma pessoa que tá roxa, correndo ali roxa, porque tá muito forte para ela. E tem aquela pessoa que tá ali, ó, passeando no parque, muito leve. Então é esse ajuste fino que um especialista vai conseguir fazer, né? Para eu realmente poder extrair o máximo possível de benefício que eu posso extrair desse treino, para melhorar realmente o meu condicionamento cardiovascular, para eu ter uma melhor eficiência do meu sistema cardiovascular, entende? A minha evolução está sendo, vamos imaginar aqui, né, de 10 km por hora, se eu tiver essa orientação, vai ser de 50 km por hora. Não é que eu vou treinar mais, eu vou treinar certo. Vou treinar da forma adequada. Vou treinar muito próximo do meu limite, mas o limite não é perigoso, Eduardo. Não, o limite não é perigoso, o perigoso é acima do limite. Aí é perigoso. Então, ó, falamos um monte de situação aqui, né? Interessante. Se for o caso, volta, anota. Mas vários pontos muito interessantes aqui sobre essa questão do treinamento cardiovascular, né? A melhora do condicionamento cardiovascular. Agora é colocar em prática, é fazer. Não adianta ouvir, ok, bonito, lindo, sei, falo no almoço da família, falo lá no happy hour da empresa, mas não faço, né? Se eu quero realmente melhorar meu condicionamento cardiovascular, quero ter uma melhor eficiência cardiovascular, eu tenho que fazer, tenho que executar, colocar em prática.
E, se possível, busca agora um especialista, alguém que tenha base no que está falando, que tenha conhecimento para poder ajustar isso de uma forma mais adequada possível e, de fato, melhorar o condicionamento cardiovascular, melhorar a eficiência cardiovascular, poder subir um lance de escada entendendo, né, que não é só o sistema cardiovascular, eu tenho lá as engrenagens, né? O sistema muscular, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório trabalhando juntos. Vem comigo, fica a dica. Valeu!